Oi pessoal, sou o professor Rodrigo, professor de Biologia. Vamos dar continuidade aqui ao sistema endócrino, tá? O assunto sistema endócrino. Nesse vídeo aqui, na parte 2, nós iremos ver os hormônios produzidos pelas demais glândulas do sistema endócrino. No primeiro vídeo, nós falamos um pouquinho sobre a hipófise, tá? A atuação dela no sistema endócrino, a importância dela, os hormônios produzidos por ela, são os hormônios liberadores. Agora nós iremos estudar as demais glândulas do nosso organismo, tá? Do sistema endócrino e as suas funções. Vamos começar pela tireoide, tá? A tireoide é uma glândula que se localiza na região do nosso pescoço, tá, gente? Aqui na parte na frente da traqueia, na realidade entre a traqueia e a laringe, tá? Aqui nessa região, que essa cartilagem aqui ela tem um nome, tá? Ela é chamada de proeminência laríngea ou pomo de Adão, que é aquela parte maior aqui no nosso pescoço, que nós chamamos de gogó, tá? Então é nessa região ali, abaixo dessa região, um pouquinho abaixo, que nós iremos encontrar a glândula tireoide, tá? Essa glândula ela vai produzir três hormônios, tá? Que é a triodotironina e a tiroxina. Aqui tem dois hormônios, e tem um terceiro hormônio que é a calcitonina. Nós iremos falar dela mais adiante, tá? Nos próximos slides. Mas agora nós iremos falar sobre a triodotironina e a tiroxina. A tiroxina tem um outro nome também, ela pode ser chamada de tetraiodotironina, tá? Mas a tiroxina fica mais fácil a gente estar lendo. E tem uma abreviação, a triodotironina ela pode ser chamada de T3, tá? Devido à quantidade de átomos de iodo que nós vamos encontrar nessa molécula, tá? Então, aqui nós iremos encontrar 3 átomos de iodo e na tiroxina 4 átomos de iodo, tá bom? Então essa é a diferença entre elas, mas elas têm basicamente a mesma função, elas trabalham em conjunto, tá? Então eu coloquei aqui no geralzão a função dela, tá bom? Então elas vão estimular o metabolismo energético do nosso organismo, tá? Por que que isso acontece? Porque elas vão aumentar a oferta de gás oxigênio nas nossas células, tá? Então, tendo mais gás oxigênio, vai aumentar a taxa de respiração celular lá nas mitocôndrias. E aumentando a taxa de respiração celular, nós iremos ter mais energia, tá? Produzindo uma maior quantidade de moléculas de ATP. Então, nós vamos ter uma maior geração de calor aí no nosso corpo, tá? Então, essa aí é a principal função desses dois hormônios, da triodotironina e a tiroxina. Também vão ajudar, tá? Eles vão estimular, na realidade, controlar a frequência e a intensidade dos batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios. Se a pessoa estiver precisando de mais energia, tá? Mais gás oxigênio, essa frequência cardíaca, tá? Essa frequência, intensidade de batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios vão aumentar. Se precisar de menos energia, elas diminuem, tá? Então quem vai controlar esse trabalho aí no nosso corpo são esses dois hormônios, tá? O T3 e o T4. Ele também vai atuar na formação dos ossos, tá, gente? No período do crescimento aqui. E também vai ajudar ali no desenvolvimento do nosso sistema nervoso, tá? Então, a gente vai, então essas são as funções também da triodotironina e da tiroxina. Eu coloquei aqui alguns problemas que podem ser causados por excesso ou por falta do iodo no nosso corpo, tá? Mas é relacionado ao iodo mesmo. Tá? Então aqui nós temos um problema chamado de hipertireoidismo. Tá? Esse hipertireoidismo acontece quando há uma grande taxa de produção de T3 e T4 no nosso organismo. Tá? A tireoide está produzindo bastante triodotironina e tiroxina. Então ele causa alguns efeitos no nosso corpo, quando ele é produzido acima do normal. Tá? Por exemplo, a pessoa vai ter taquicardia, tá? Que é o batimento acelerado do nosso coração. Tremores, tá? Vai ser uma pessoa trêmula, tá? Agitada. Ela vai ter facilidade em perder peso, tá? Essa pessoa aqui, ela pode comer bastante, tá? A gente sempre conhece uma pessoa assim, né? Ela pode comer bastante, mas ela não vai engordar com facilidade, tá? Na verdade, ela vai perder peso com facilidade, tá? Devido a esse problema aqui do hipertireoidismo. Elas podem ter também olhos saltados, tá? A exoftalmia, isso pode acontecer aí, tá? E também são pessoas nervosas, tá? Inquietas, hiperativas, tá? Às vezes tem relação com esse probleminha aqui, tá? Do hipertireoidismo. O inverso também pode acontecer. A pessoa pode ter uma baixa produção de triodotironina e tiroxina, tá? No corpo, tá? E causa alguns efeitos também. Isso aí nós chamamos de hipotireoidismo.
Só para a gente não esquecer mais, tá? Os prefixos hiper, tá? O prefixo hiper significa muito, elevado, tá, gente? Hiper é muito. E hipo é o contrário, é pouco, baixo, tá? Tá bom? Então esses são os prefixos que a gente já vai identificando aí, né, o significado da palavra. Então hipotireoidismo há uma baixa produção ali dos hormônios, né, o T3 e o T4 principalmente. Então isso aí causa, o que causa no nosso organismo? Hipotireoidismo. Cansaço, tá? A pessoa sente-se cansada todo o tempo, desanimada, parece que ela está com depressão, tem dificuldade ali, tá? Tem prisão de ventre, tá? Sempre vai estar com prisão de ventre. Dorme bastante, a gente sempre conhece uma pessoa que dorme bastante também, tá? Pode ter problemas de memória, ela vai ter facilidade em ganhar peso, tá? A pessoa que tem hipotireoidismo é o contrário aqui do hipertireoidismo, que tem facilidade em perder peso. Aqui tem facilidade em ganhar peso, tá? Porque ela tem uma taxa de metabolismo muito lenta, tá bom? Então ela come bem pouco e engorda bastante, tá? Porque ela não queima tanta caloria assim, tá bom? Então isso é relacionado aí ao hipotireoidismo, tá bom, gente? Também aqui é causa taquicardia, tá? Lembrei agora, aqui tá causa taquicardia, aceleramento dos batimentos cardíacos, e no hipotireoidismo é o contrário, causa bradicardia, tá? Que os batimentos cardíacos ficam mais lentos. Então são doenças que são opostas aqui nesses sintomas, tá bem? Então eu coloquei algumas figuras só para a gente lembrar, tá? Na realidade aqui são efeitos dos problemas que eu coloquei para vocês ali ainda há pouco, do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. A pessoa que tem hipertireoidismo, ela pode ter o bócio, tá? Bócio é o inchaço da glândula tireoide, tá? Ali na nossa região da garganta. Então a pessoa vai ter um inchaço ali no pescoço, tá? O bócio pode ser causado tanto por excesso do iodo no nosso sangue, tá? Porque tendo bastante iodo, a glândula começa a produzir bastante hormônios, tá? A triodotironina e a tiroxina. Então isso causa aí um inchaço na glândula tireoide. Também pode acontecer o contrário, tá? No hipotireoidismo, como tem uma baixa concentração de iodo, tá, no nosso sangue, mas o TSH, que é produzido lá na adenohipófise, que eu falei no vídeo anterior, tá? O TSH, que é o tireotrófico, que é o hormônio que vai ativar a tireoide, tá? Ele não para de ser produzido, mesmo não tendo iodo, tá, suficiente ali no sangue da pessoa, tá? Ele não para de ser produzido, então ele está todo o tempo estimulando a glândula tireoide, tá, a produzir os hormônios. Como esse não tem o iodo, ela está produzindo, mas está produzindo uma forma inativa desses hormônios, causando também um bócio, tá, gente? As pessoas que têm hipertireoidismo pode causar exoftalmia, tá? A exoftalmia são os olhos arregalados, tá? E nas pessoas que têm hipotireoidismo pode causar um problema chamado de michedema, tá? Esse problema aqui é um inchaço do corpo, em algumas partes do corpo, tá? Devido ao acúmulo de líquido no organismo. Então aqui tem uma figurinha que demonstra bem esse exemplo. Aqui nós temos abaixo dos glóbulos oculares, tá? Nós temos tipo uma bolsa, essa retenção de líquido, tá? Isso aqui nós chamamos de michedema, pode ser relacionado ao hipotireoidismo. É uma outra doença chamada de cretinismo, tá, gente? As pessoas cretinas, tá? A gente xinga as pessoas, a gente nem sabe às vezes a origem das palavras, tá? Então, cretinismo, o que é isso, né? Problema na produção dos hormônios, principalmente a tiroxina, tá? Coloquei desses hormônios, mas é principalmente a tiroxina, o T4, que pode ocorrer aqui o cretinismo, que é uma doença que causa deficiência mental e compromete aqui o crescimento físico da criança também. Então aqui tem uma figurinha aqui de duas crianças que sofreram cretinismo, né? Elas tiveram problemas aí na produção dos hormônios, principalmente a tiroxina, tá? Então elas tiveram alguns problemas físicos e principalmente um retardo mental, tá, gente? Elas tiveram deficiência mental, as células nervosas não se desenvolveram muito bem, tá? Então elas tiveram um atraso ali na cognição, tá? Isso aqui pode ser descoberto logo no começo, quando a criança nasce, tá? É feito o teste do pezinho, por isso que é muito importante o teste do pezinho, e ali nesse exame é possível identificar um possível problema relacionado aí à tireoide, tá? A produção desses hormônios. Então essas crianças aí tiveram esse problema aí, não foi detectado a tempo, tá? Mas quando é detectado a tempo é possível fazer o tratamento e
os efeitos são diminuídos, tá? Fazendo tratamento, ela fica uma criança normal. Como eu falei, existe um terceiro hormônio na tireoide, que é chamado de calcitonina, tá? Até coloquei aqui, calcitonina pertence à tireoide. A calcitonina, ela vai trabalhar em conjunto com outro hormônio chamado de paratormônio, tá? O paratormônio, ele é pertencente a uma outra glândula, que são as paratireoides, tá? Aqui nessa figurinha dá para identificar as paratireoides. Eu tenho aqui a tireoide, que tem esse formato de borboleta, tá? Que fica ali anexado a nossa traqueia, próximo entre a traqueia e a laringe, aquela região que eu falei para vocês ainda há pouco. E na região de trás dessa tireoide nós iremos encontrar as paratireoides, que elas podem ser em dois pares aqui, tá? Quatro paratireoides. Pode ser 6 também, depende muito da pessoa, tá? Então isso aí varia, mas geralmente são 4 paratireoides que nós iremos encontrar. A função desses dois hormônios, por que eles trabalham em conjunto? Eles são hormônios antagônicos, tá, gente? Eles são hormônios antagônicos. Como assim antagônicos? Tem trabalhos, funções opostas, tá? Por mais que eles um depende do outro, mas eles trabalham em funções opostas aqui. Por exemplo, tá? Só para a gente entender melhor, a calcitonina. O hormônio calcitonina vai diminuir a concentração de cálcio no sangue e o paratormônio vai aumentar a concentração de cálcio no sangue, tá? Então eles são antagônicos por isso. Um diminui, o outro aumenta para manter ali a homeostase, tá? O equilíbrio de cálcio no nosso sangue. Então, aqui na figurinha nós temos aqui um exemplo, um esquema bem didático, dá para a gente entender tranquilamente, tá? Começamos por aqui, pela glândula tireoide. A glândula tireoide vai liberar no sangue ali a calcitonina, tá? O que a calcitonina vai fazer? A calcitonina vai estimular a deposição de cálcio nos ossos. Então, vai tirar o cálcio do sangue e depositar nos ossos, tá? Então, esse é o trabalho da calcitonina. Por isso que diminui a concentração de cálcio no sangue, porque ela retira do sangue e deposita nos ossos, tá? Fazendo isso, tá, ocorre uma diminuição na taxa de cálcio no sangue, como eu falei ainda há pouco. Isso vai estimular as glândulas paratireoides, tá? As glândulas paratireoides vão trabalhar e vão liberar, tá, na corrente sanguínea o seu hormônio, que é o paratormônio. Qual é a função do paratormônio? É o trabalho contrário da calcitonina. O paratormônio, já que tem pouco cálcio no sangue, o que o paratormônio vai fazer? Ele vai estimular a liberação do cálcio dos ossos para o sangue, tá? Então ele faz esse trabalho aí, estimula a liberação do cálcio que está nos ossos, tá? Uma parte, para ser liberado no sangue. Isso aumenta a concentração de cálcio no sangue, tá? E vai reiniciar o ciclo, estimulando a calcitonina, a tireoide a liberar calcitonina para diminuir a concentração de cálcio, e assim acontece aí o ciclo desses dois hormônios, tá? Isso aqui para deixar a concentração de cálcio em equilíbrio, tá? Uma quantidade ideal para o funcionamento do nosso corpo. Por que que o cálcio ele é importante aí no nosso corpo? Porque ele é essencial nas contrações musculares, tá, gente? Ele é muito importante nisso aí. Problemas que podem acontecer se um desses hormônios trabalhar mais do que o outro, tá? O que pode acontecer? Por exemplo, uma hiperfunção do paratormônio. O paratormônio pode ser produzido em grande escala e liberar uma grande quantidade de cálcio no sangue, tá? O que isso pode ocasionar aí no nosso corpo, tá? Ele pode ocasionar as pedras nos rins, tá? A pessoa pode ter cálculo renal, porque tem muitos sais ali, tá? Muito cálcio. Esse cálcio pode se acumular lá nos néfrons, que eu falei no sistema excretor. Também pode acontecer um outro problema relacionado à calcitonina, tá? A calcitonina ela pode retirar muito cálcio do sangue, tá? Depositar nos ossos e ficar uma baixa quantidade de cálcio no sangue. Por que isso pode ser um problema? Tendo pouco cálcio no sangue, tá? A contração muscular ela fica defeituosa. Então essa pessoa ela pode de repente sofrer asfixia, tá? Morrer por asfixia. Ali na região da laringe, por mais que a laringe ela seja protegida por anéis cartilaginosos, mas tem fibras musculosas também, tá? Então com pouco cálcio no sangue, ela pode se contrair e fechar de repente ali a passagem do ar. A pessoa pode morrer sufocada. Tá? Então ele é muito importante, esses dois hormônios são muito importantes para trabalhar em conjunto, em equilíbrio. Se um trabalhar mais do que o outro, vai dar problema no nosso corpo. Tá? Então isso aí é o paratormônio e a calcitonina que trabalham em conjunto para equilibrar a concentração de cálcio no nosso sangue, tá? No sangue e nos ossos também. Tudo bem?
Agora nós iremos falar um pouquinho sobre as glândulas suprarrenais, que também são chamadas de glândulas adrenais, tá? Aqui ao lado nessa figura nós temos aqui um exemplo onde elas se localizam, tá? As glândulas suprarrenais, elas ficam em cima dos rins, tá? São duas, uma em cada rim, tá? E elas são divididas também dentro, tá? Em duas partes. A parte mais externa, periférica, nós chamamos de córtex, tá? Córtex da glândula suprarrenal. Tá? E na parte mais interna é chamada de medula. Então essas regiões produzem hormônios diferentes. Nós iremos falar primeiramente da região do córtex, tá? E nos slides seguintes na região da medula, tá? Que hormônios essas estruturas vão produzir aí no nosso corpo. Então começando aqui pelo córtex, tá? O córtex nas suprarrenais, elas vão produzir os mineralocorticoides e os glicocorticoides. Tá? São palavras complicadas de estar lendo, né? Mineralocorticoides e os glicocorticoides. São produzidos a partir do colesterol, tá, gente? Então, são hormônios produzidos a partir do colesterol. Então, dentre os mineralocorticoides, eu destaquei aqui o hormônio aldosterona. Qual a função desse hormônio? Ele vai aumentar a absorção de sódio com a consequente retenção de água no organismo, tá? Então, só para entender melhor aqui, o que acontece aqui nesse momento? O hormônio aldosterona é produzido lá pelo córtex da glândula adrenal, tá? E ele vai estimular a reabsorção de sódio, tá, gente? Então, aquele sódio que iria ser descartado na urina, tá? Que iria para a bexiga urinária, ele volta para a corrente sanguínea, tá? Lembrando que o sódio é um sal, tá? É um tipo de sal mineral aí. Então, o sódio ele volta para a corrente sanguínea e ele ocasiona a retenção de água no nosso corpo. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Acho que já devem ter visto aí em algum momento na vida de vocês, quando a gente coloca uma manta de pirarucu para secar, tá? Para salgar. A gente vai salgar. Então a gente coloca ali o pirarucu e joga ali um monte de sal em cima da carne do peixe. Então, o que acontece em seguida? O sal ele começa a sugar a água que está presente nas células da carne daquele peixe, tá? Quando ele começa a sugar a água, tanto é que demora alguns minutos que ele salta todo ensopado, tá? Porque ele está sugando a água que está na carne do peixe. Tá? Então, esse o pensamento que nós temos que ter quando a gente fala do sódio reabsorvendo a água. Só que aqui a água ela vai para dentro dos vasos sanguíneos. Tá? Então, a água volta para dentro dos vasos sanguíneos. Então, se ele reabsorve mais sódio, tá? O sódio que iria para a urina, tá? A bexiga urinária, esse sódio aqui ele vai também reter mais água. Então, a água que iria para a bexiga urinária, a bexiga, ela volta para a corrente sanguínea de novo. Tá? Então, ela volta, ela ia ser descartada, aquela água que poderia estar em excesso ali no corpo, de repente, né? Então, a aldosterona vai lá, é produzida a aldosterona, então ela reabsorve o sódio e, consequência disso, esse sódio vai reabsorver mais água para a corrente sanguínea. Tá bem? Então, isso aí que a gente tem que ter em mente. Sempre lembra lá do pirarucu, uma analogia para a gente entender como que funciona o sódio aí no nosso corpo. Esse hormônio também vai ajudar a regular a taxa de água e de sais do organismo, logicamente que isso aqui está relacionado com a reabsorção de sódio, tá? Ele vai regular essa taxa principalmente de água aqui do corpo, tá? Se tem muito sódio, vai ter mais água na corrente sanguínea. Em situação de estresse, ocorre a elevação da taxa de aldosterona. A pessoa está estressada com alguma coisa, tá? Uma coisa fez raiva para ela, então ela começou a produzir bastante aldosterona. O que isso vai ocasionar, tá? Muita aldosterona vai reabsorver mais sódio, tá? Reabsorvendo mais sódio, o sódio vai reabsorver mais água para a corrente sanguínea. Tendo mais água na corrente sanguínea, aumenta a pressão sanguínea, tá, gente? Vocês imaginem uma mangueira de água aí, você abre só um pouquinho a torneira, a pressão tá baixa ainda, tá? Tem pouca água na torneira, como se fosse a corrente sanguínea, como se fosse um vaso sanguíneo nosso. Quando você aumenta ali a pressão, tá? Abre mais a torneira, aumenta a pressão de água, o volume de água, a pressão na mangueira ela vai aumentar também. Então esse é o pensamento que nós temos que ter quando a gente fala de aumento da pressão sanguínea. A aldosterona reabsorve mais sódio, o sódio reabsorve mais água, isso dentro da corrente sanguínea, tá? Então se tem mais água na corrente sanguínea, essa pressão sanguínea ela vai se elevar aí, tá? Por isso que as pessoas que são hipertensas, tá? Por isso que as pessoas que são hipertensas, elas não podem exagerar no sal, tá?
elas têm que se conter ali, não podem comer comidas muito salgadas, porque o sal, tá? Temos o cloreto de sódio, tá? O sódio vai aumentar ali na corrente sanguínea e esse sódio vai reter mais água, vai aumentar a pressão sanguínea dessa pessoa, ela pode ter problema, tá? Ela pode ter um derrame, pode ter uma parada cardíaca, um ataque cardíaco, então isso aí tudo é relacionado. Também selecionei um hormônio glicocorticoides, que é o hormônio cortisol, tá? O cortisol. O que o hormônio cortisol tem como função, tá? Ele vai estimular aqui o fígado a lançar glicose no sangue e promover a conversão de aminoácidos e lipídios em glicose. Isso aqui só vai acontecer, tá? Geralmente o que o corpo faz? Ele vai transformar o glicogênio, que é um carboidrato, em glicose. É isso que ele faz, a primeira fonte de energia. Então a pessoa está bem alimentada, tá? Ela sempre vai estar quebrando ali o glicogênio. Normal, isso é normal. Quando a pessoa passa por longos períodos sem comida, tá? Sem se alimentar direito, em situações estressantes, tá? Sem comida a gente fica estressado também. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer esse processo aqui. O hormônio cortisol vai promover o fígado a converter os aminoácidos, tá? Proteínas, tá? Que vão formar as proteínas, e lipídios em glicose. Tá? Isso aqui não é comum, tá? Mas quando a pessoa passa por longos períodos sem se alimentar, ela vai realizar esse processo no corpo aqui para poder transformar em glicose e a glicose ser convertida em energia nas nossas células. Tá? Então essa aí é a função do cortisol. Tá? E também vai atuar no nosso sistema imunológico. Tá? O cortisol ele atua no sistema imunológico, ele estimula o combate do nosso sistema imune a infecções, tá? Infecções do nosso corpo. O hormônio cortisol e o hormônio aldosterona são produzidos no córtex, tá, gente? Córtex lá das suprarrenais. Agora nós iremos para a medula, tá? A medula, a parte mais interna. E aqui na medula são produzidos dois hormônios bem famosos, tá? Acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento aí. A adrenalina e a noradrenalina, tá? Também são conhecidos como epinefrina e norepinefrina. Qual a função desses dois hormônios, tá? Que tem funções bem parecidas também. Eles vão preparar o organismo para enfrentar situações de estresse, nesse caso aqui de fuga ou luta, vida ou morte. Tá? Então a adrenalina e a noradrenalina são produzidas nesses momentos aí, que a pessoa está passando por alguma situação de perigo. Tá? O que ela ocasiona no nosso organismo aí? Ela vai realizar a vasoconstrição. Tá? A vasoconstrição é o aumento da pressão sanguínea. Aqui ao lado tem uma figura, ficou um pouco pequena, mas dá para entender, tá? Aqui tem esse aqui é um vaso sanguíneo, tá, gente? É um vaso sanguíneo. É só um exemplo da vasoconstrição. O que significa essa palavra? A pessoa está em repouso, tá? O vaso sanguíneo está normal aqui, está tranquilo, tá? Não tem aumento de pressão sanguínea nem diminuição nenhuma. Aconteceu uma situação de perigo. O que vai ocorrer? Repare que o lumen, tá? A parte interna aqui do vaso sanguíneo ele diminuiu, tá? Então ele é como se o vaso sanguíneo fosse amassado, tá? Sofreu uma vasoconstrição. Tá aqui na figurinha para demonstrar melhor para você, tá? Então isso aqui, essas setas que indicam sentido contrário, então aconteceu uma vasoconstrição da parede dos vasos sanguíneos e isso aumenta a força, a pressão sanguínea do nosso corpo, tá? O sangue ele fica com um volume bem menor para correndo por aqui, tá? A corrente sanguínea, então ele aumenta aqui a pressão sanguínea. Isso, a adrenalina e a noradrenalina que vão causar no nosso corpo, tá? Isso ocasiona em seguida o aumento da força. Até brinquei um pouquinho aqui, coloquei o Goku Super Saiyajin 3, tá? A pessoa quando está passando por algum momento de perigo, ela fica com mais força, tá? Então se ela for dar um murro, a pessoa vai dar um murro, um chute em alguém, ela vai estar com mais força ali, tá? Porque isso é em relação à adrenalina e à noradrenalina. Esse aumento de força ele é causado porque aumenta a taxa de glicose no sangue. Aumenta a taxa de glicose no sangue. Glicose, elas vão entrar com mais constância nas nossas células. Então as células vão trabalhar mais e vão produzir mais energia. Tá? E essa energia ela vai ser direcionada geralmente para os nossos membros, tanto superiores quanto inferiores. Por isso quando a pessoa for dar um chute em alguém, ela vai ter bastante força, tá? Porque está sendo direcionado para essas situações. Ou é para dar um chute em alguém, ou é para correr mais rápido. Tá? É uma situação de fuga ou luta, tá? De vida ou morte. Então ela vai lutar ou vai fugir. Então ela vai ter mais força nas pernas ali para dar um chute ou para correr mais rápido. Tá? Então é para isso que serve a adrenalina e a noradrenalina.
Isso vai também ocasionar o aceleramento dos batimentos cardíacos, tá? A pessoa vai ficar mais nervosa, vai ficar agitada, logicamente, tá? Causando a taquicardia, tá? Taquicardia é o aceleramento dos batimentos cardíacos. As pupilas, aquela parte pretinha dos nossos olhos, tá? Aqui, ela vai ficar dilatada, tá? Vai aumentar a quantidade de luz que vai entrar nos nossos olhos, para a pessoa enxergar melhor o que está assustando ela, tá? Ela vai ficar com medo ou com raiva, tá? Então ela vai ficar enxergando melhor ali o seu problema. E isso aqui também, tá? A adrenalina e a noradrenalina, ela vai diminuir a irrigação de sangue na pele. Por isso que nós sentimos a pele ressecada, a nossa boca fica seca também, tá? A nossa boca vai ficar ressecada. E os rins e os intestinos geralmente param de trabalhar, tá, gente? Que se entende nesse momento de fuga ou de luta, tá? Quando a pessoa está passando por uma situação de estresse, que ela não vai ter tempo de ir ao banheiro, tá? Fazer xixi ou fazer o número 2, tá? Então por isso a adrenalina e a noradrenalina, elas param ali o trabalho dos rins e do intestino. Para algumas pessoas isso não funciona muito bem, né? As pessoas quando ficam nervosas, muitas pessoas ficam nervosas e vão logo pro banheiro na realidade, né? Mas isso aqui é uma situação de perigo, o corpo entende, né? Opa, é uma situação de perigo, tu tem que fugir ou tu tem que lutar, então tu não pode ir ao banheiro, né? Tu tem que salvar a tua vida primeiro. Então isso que acontece, tá? Então essas aí são algumas características relacionadas a esses dois hormônios que se localizam na medula das glândulas suprarrenais. Mais uma glândula, tá? Muito importante, é o pâncreas, tá, gente? O pâncreas ele é um pouquinho diferente das demais glândulas que nós vimos até agora, porque o pâncreas ele é considerado uma glândula mista, tá? Eu já falei do pâncreas lá no sistema digestório, tá? Porque o pâncreas ele vai atuar ali na produção do suco pancreático, tá? Ele auxilia ali na digestão dos alimentos, tá? Então ele libera substâncias exócrinas, tá? Substâncias exócrinas para fora, né? Não é para dentro dos vasos sanguíneos. Então ele é considerado uma glândula mista porque ele também vai produzir substâncias endócrinas, tá? Que são dois hormônios bem famosos também, tá? Que é a insulina e o glucagon, tá? A gente vai falar sobre eles agora, tá? Então o pâncreas é uma glândula mista porque produz tanto substâncias exócrinas quanto substâncias endócrinas, que a gente vai ver agora. Começando com a insulina, tá? Qual é a função da insulina? A insulina promove a formação de glicogênio, tá? Que é a reserva de energia, tá, gente? Então a gente tem como reserva de energia o glicogênio, que é um carboidrato, é a união de várias glicoses, tá? Então a glicose está ali na corrente sanguínea em excesso, então a insulina vai e manda ela para o fígado. Lá no fígado ela é transformada em glicogênio. Várias glicoses se unem ali e formam uma longa cadeia de carboidratos, tá? Que é o glicogênio aí, nossa reserva de energia. Com isso diminui a quantidade de glicose no sangue, tá? A taxa de açúcar. Eu sempre relaciono glicose com açúcar, tá? Então a taxa de glicose aqui no sangue é diminuída. A insulina tem essa função aí. Elas são produzidas nas células betas das ilhotas de Langerhans do pâncreas, tá? Tem uma figurinha mais adiante que mostra essas células, tá? Notem bem, as células beta, tá? Células beta, diabetes, tá? Tem relação com a doença, tá? Porque é aqui que elas são produzidas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a diabetes. Pessoas que têm diabetes têm problemas nessas células betas aqui em produzir insulina, tá? Ou em produzir insulina em baixa quantidade. A insulina facilita a entrada de glicose em várias células do nosso corpo, tá? Então esse esquema aqui demonstra bem qual é a função da insulina, tá? É um hormônio, lá ele chega, ele se conecta ali com a célula. Quando ele se conecta, ele abre a portinha aqui para a molécula de glicose entrar na célula e ela ser convertida em energia, tá, gente? Então entrou a insulina, abriu a portinha, então a glicose começou a entrar, sair do sangue e entrar nas nossas células, tá? Estimula também a síntese de proteínas e inibe a transformação de aminoácidos e lipídios pelo fígado, tá? Então, quando nós temos uma quantidade boa de glicogênio, não tem por que haver a transformação de aminoácidos e lipídios em glicose, tá? Não tem porquê, tá? Então, isso aí não acontece. Como eu falei no cortisol ali mais adiante, ainda há pouco, né? O cortisol ele só vai transformar, tá? Converter os aminoácidos e lipídios em glicose quando ele passa por grandes períodos sem se alimentar, né? Então, que a pessoa está se alimentando normalmente, a insulina está ali produzindo o glicogênio, está direitinho. Então, o glicogênio
a insulina ele impede a transformação dos aminoácidos e lipídios em glicose pelo fígado. Até esqueci de colocar aqui, tá legal? Então isso aqui são algumas funções da insulina no nosso corpo. Problemas na produção desse hormônio causa a famosa diabetes mellitus, tá? Açucarado. Tem a diabetes insípida, que é sem gosto, é relacionado ao ADH que eu falei lá no começo do assunto também. A glicose se acumula no sangue, tá? Ela não tem insulina, tá? Não tem insulina para levar a glicose para o interior das células e também não tem insulina para transformar a glicose em glicogênio no nosso fígado como reserva de energia, tá? Não tem isso. Então, o sangue, a glicose vai se acumular no sangue e vai ser eliminado pela urina, tá? E ao sair, ele vai arrastar muita água por osmose, tá? Então, ele vai levar muita água e muita glicose. Isso vai causar fome e sede excessiva nas pessoas que têm diabetes, tá? E consequentemente a pessoa vai perder peso e vai ter um perigo de desidratação. Então ela perde muita água e muita glicose. Por isso que as pessoas que têm diabetes quando vão urinar, tá? A urina dela, em outras palavras, sai com bastante glicose. Eu falei em outro vídeo, quando a gente encontra formigas próximo dos vasos sanitários, tá? Tenham cuidado, que pode ser sinal de que alguém esteja com uma alta taxa de glicose no sangue, pode ser que ela tenha diabetes. Então é um aviso aí. Tá bom, pessoal? Então as pessoas perdem peso. Tá? Elas perdem peso também por quê? Porque ela não consegue armazenar mais, tá? O glicogênio como reserva de energia. Ela não consegue mais armazenar. Não tem insulina para produzir, transformar a glicose em glicogênio. Isso não acontece. O que isso vai acontecer consequentemente? Os aminoácidos e lipídios serão transformados em glicose. Então as reservas de lipídios, tá? Quando acaba os lipídios, vai para os aminoácidos. As pessoas começam a perder peso ali, massa muscular, devido a esse problema da insulina, tá? Então isso aí é diabetes mellitus. Como eu falei, diabetes, a palavra betes, né, vem da célula beta, lá das ilhotas de Langerhans, onde a insulina ela é produzida. A insulina ela é antagônica ao glucagon, assim como eu falei lá da calcitonina e do paratormônio. Aqui eu tenho funções opostas, tá, com relação à glicose no nosso corpo. Então, o glucagon, qual é a função do glucagon, que é um outro hormônio produzido pelo pâncreas? Ele transforma o glicogênio em glicose, é o contrário, tá? Então, o glicogênio vai ser quebrado, lembrando que o glicogênio são várias moléculas de glicose unidas, tá? Então, o glucagon vai lá e quebra esse glicogênio em glicose de novo e manda a glicose para a corrente sanguínea. Quando essa glicose chega na corrente sanguínea, ela vai aumentar a quantidade de glicose no sangue. Lembra lá que a insulina diminui a quantidade de glicose no sangue. O glucagon ele é produzido pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, tá? Do pâncreas. Então aqui nós temos uma figurinha, tá? Que até um pâncreas bonitinho. Tem um ducto pancreático que vai se ligar lá com o intestino delgado aqui no duodeno, que eu falei lá no sistema digestório. E aqui nós temos aqui as partes do sistema endócrino, tá? O sistema endócrino dentro do pâncreas, tá? A parte endócrina. Temos as células alfa e as células beta que vão produzir aqui os hormônios, tá? Que serão liberados na corrente sanguínea. E aqui nós temos a parte exócrina, onde será produzido os sucos pancreáticos, que são liberados nesses ductos aqui, para serem enviados consequentemente ao intestino delgado. Tá? Essa parte aqui é a parte exócrina, tá? E aqui a parte endócrina do nosso pâncreas. Então aqui só mais um esquema só para a gente entender como funciona aí esses dois hormônios, como é que eles trabalham, porque eles são antagônicos. Então a gente começa por aqui, tá? A pessoa se alimentou. Ela se alimentou, aumentou a taxa de glicose no sangue. Se alimentou direitinho lá. O que isso vai ocasionar, tá? A alta taxa de glicose no sangue estimula o pâncreas a produzir, estimula o pâncreas lá nas células betas a produzir a insulina. Tá? Tem uma alta taxa de glicose e a insulina ela é produzida. As células alfas não produzem o glucagon ainda, tá? Porque tem uma alta taxa de glicose. Não precisa da célula alfa ainda trabalhar. Só quem trabalha é a célula beta. Então, a célula beta produz a insulina é liberada na corrente sanguínea. O que a insulina vai fazer? Ela vai pegar aquela glicose que está em excesso na corrente sanguínea e ela vai armazenar no fígado na forma de glicogênio. Como eu falei, glicogênio são várias moléculas de glicose unidas. Tá? Então, com isso, vai diminuir a taxa de glicose no sangue. Tá? Então, baixa a taxa de glicose no sangue. O que vai acontecer? Agora acontece ao contrário. Tá? As células betas param de trabalhar, tá? Ela é inibida, tá? Devido a essa baixa taxa de glicose.
e estimula as células alfa a produzir o glucagon. Então a pessoa passou um bom período sem se alimentar, tá? A barriga está roncando ali já, está pedindo alimento já, né? Então o que o corpo está fazendo para aliviar essa fome, né? O glucagon vai lá no fígado, tá? O glucagon produzido pelas células alfas vai ser liberado na corrente sanguínea, vai lá no fígado, quebra o glicogênio, aquelas várias moléculas de glicose unidas, tá? Que formam o glicogênio, e transforma em glicose e libera a glicose no sangue. E aumenta a taxa de glicose, tá? Para a pessoa ter energia ainda para suas funções. Então esse é o ciclo aqui do pâncreas, tá? Com relação à glicose e a produção dos dois hormônios, que são a insulina e o glucagon. Tá, gente? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que tenham entendido alguma coisa, alguma das curiosidades que eu coloquei no vídeo, porque o sistema endócrino ele é bastante interessante. Tá? No mais, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.